Olá, eu sou a Letícia Sarturi e é o Escuta Ciência que você está escutando aí. E hoje, como vocês bem suspeitam, eu estou aqui para bater um papo com alguém. E esse alguém é a doutora Lorena Chaves, que já esteve presente aqui no Escuta Ciência, mas hoje ela, que é virologista, vai trabalhar com a gente num assunto muito interessante, que é sobre variantes, especialmente para a gente comentar um pouquinho também sobre essa variante que e muitas pessoas se assustaram, mas que a gente tem que ter cautela nas informações e aguardar as evidências mais robustas, a variante Ômicron ou Omicron, muita gente fala de diferentes formas, e a doutora Lorena hoje vai conversar então com a gente um pouco sobre variantes. Oi, Lorena! Hi, Lorena! Oi, Letícia, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui, conversando com você, ainda mais nesse momento, que eu acho que é o assunto quente do momento, essa nova variante que chegou aí, então vai ser muito bacana ter esse papo com você. Legal, Lorena. O pessoal já te conhece, Mas só para relembrar, porque às vezes pode ser que tenha alguém que esteja escutando pela primeira vez esse episódio do podcast. Só fala rapidamente com que você trabalha, sua formação, para a gente relembrar. Tá bom, eu sou a Lorena Chaves, eu fiz mestrado em patologia molecular e doutorado em biologia molecular pela Universidade de Brasília, tudo com ênfase em virologia. Hoje em dia eu trabalho na Emory University em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Eu trabalho com desenvolvimento de terapias moleculares contra doenças virais, incluindo SARS-CoV-2, influenza. A gente está com um projeto aí para flavivírus também, que é dengue, febre amarela, que é muito interessante para quem mora no Brasil. E também com análise de antígenos vacinais também, principalmente focados nas vacinas de mRNA, porque o meu laboratório trabalha com mRNA. Então, esse é mais ou menos o background. Olha aí, que legal. É muito legal falar com virologista, até porque para mim, eu sou imunologista mesmo. E a virologia sempre esteve um pouco mais distante da minha formação. Eu trabalhei sempre com parasitas, especialmente protozoários, Então, eu não tenho experiência com vírus, mas é lógico, a gente que é da área, a gente estuda, vai lá para não ficar falando besteira. E desde que chegou essa variante, a variante Omicron, como em português, com circunflexo no O fica Omicron, mas em inglês algumas pessoas falam Omicron, Omicron, já ouvi de tudo quanto é jeito, na mídia e até mesmo por cientistas. Essa variante, então, chegou e muita gente foi alarmista com a variante e falou que essa variante poderia ser pior do que a Delta, poderia ser, então, aparecer uma doença com uma gravidade maior, com maior transmissibilidade, também com escape vacinal muito grande por conta das mutações presentes na variante. Mas o que a gente sabe de fato até hoje, que não seja só especulação, sobre essa variante, Lorena? Bom, eu falo Omicron, Então, como que falam, eu já não sei. De fato, veio aí esse nome dessa letra grega diferente, que é uma denominação da Organização Mundial de Saúde, Isso veio porque a gente está passando por uma pandemia de SARS-CoV-2 e variantes são esperadas mesmo, Então, a OMS decidiu colocar esses nomes aí, do alfabeto grego aí por conta da gente conseguir identificar aquelas que poderiam ter uma importância maior aí, tanto no espalhamento do vírus, como escape vacinal, como você falou. E aí a gente está no momento, 2 anos já de pandemia, A gente está no momento que a gente estava começando a se adaptar e aceitar a Delta como Delta, Que foi a variante que dominou tudo. E aí surgiu a Omicron. Bom, eu vou fazer rapidamente uma introdução sobre variantes, e aí a gente vai falar dessa em específico. Das variantes, naturalmente um vírus produz variantes, isso é esperado, por dentro da evolução viral. Então, acontece desse jeito mesmo. Então, as variantes acontecem principalmente porque
um vírus, quando ele entra dentro do hospedeiro, ele só tem um objetivo, né? Ele tem um objetivo, se reproduzir. Ele quer produzir cópias dele mesmo, novas partículas que vão sair desse hospedeiro e vão infectar outras pessoas. Para fazer isso, ele tem que copiar o material genético dele. Quando ele copia o material genético dele, alguns erros podem acontecer. Ele não é super assim perfeito na cópia de vez em quando. Sim, não é como nossas células que tem às vezes alguns mecanismos, né, para copiar, para fazer reprodução, né? Porque se a gente comparar, por exemplo, com outros tipos de patógenos que provocam, né, doença, né? Patógenos são aqueles que provocam doença. E que tem materiais genéticos de DNA, por exemplo, não é como o vírus faz, entendeu? Então, DNA, por exemplo, tem mais mecanismos de controle desses erros, né? Exatamente. E aí a gente até comenta no nosso meio que os micro-organismos, vamos falar dos vírus em específicos de RNA, eles são as apostas dos micro-organismos no mundo evolutivo, porque eles eles são mais passíveis de mudar, né, rapidamente, porque o vírus de RNA, como no caso do SARS-CoV-2, ele é mais passível de mudar e as proteínas, as enzimas, a RNA polimerase, que é a que vai fazer essa cópia desse material genético que vai ser usado em novas partículas, ela não é muito boa em fazer o que a gente chama em inglês de proofreading, né, que é a leitura fina, corrigir esses errinhos. O coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus que até consegue fazer uma correção melhorzinha, comparado com outros vírus de RNA que cometem esses erros durante a replicação, ele até consegue. Mas isso não impede, neste vírus em específico, que erros aconteçam, mutações. As chamadas mutações nada mais são do que diferenças do que são erros comparados àquele vírus original que a gente teve lá em Wuhan, na China. Sim. Então, é natural que aconteça isso. A grande maioria desses erros que saem dessas variantes com mutações, a gente nem sabe, porque a grande maioria é maléfica para o vírus. A grande maioria. É porque o pessoal acha que o vírus, ele é um ser de outro mundo, um vilão. Exatamente, ele não pensa. Isso não pensa. Exatamente. Porque o pessoal pensa assim, esse vírus é um vilão e ele está se programando dentro das nossas células para gerar o vírus mais mortal, o vírus que seja mais vantajoso para ele continuar. Se bem que o mais mortal, o letal, não é tão vantajoso. Mas, não, vantajoso é quem consegue se espalhar melhor, né? Já dizia a Delta, né? Sim. Então, essas mutações são aleatórias e a grande maioria delas a gente nem sabe. Então, é como se o vírus ficasse jogando os dados, né? Ali apostando, jogando dados. A grande maioria desses dados vai dar em números ruins, que nem vai dar certo para ele, porque essas mutações podem levar a completamente vírus inviáveis, né? Coisas que nem são boas para ele. Mas alguma dessas mutações podem ser benéficas a ele. E a gente viu aí alguma dessas variantes. Vamos colocar a B117, que foi a primeira variante que a gente viu assim com potencial de espalhamento mais rápido, porque provavelmente essas mutações levavam a um melhor reconhecimento dos receptores das células do hospedeiro. Então, assim, uma mutação aleatória que acabou dando uma vantagem evolutiva para o vírus, que conseguia se espalhar melhor, infectar melhor, né? Porque o vírus, ele não consegue viver fora de células. A replicação dele é necessária que ele esteja dentro de células. A gente aprende na escola, na escolinha. Vírus, o que é o vírus? Como que é um parasita intracelular obrigatório. Essa frasezinha. Na verdade, é porque o vírus depende do maquinário celular para se reproduzir, para se replicar, né? Que a gente fala. E aí, por isso, ele vai ter que entrar dentro das células. Logo, se um vírus tem uma habilidade melhor de entrar nas células, é lógico que esse vírus, né, vai conseguir ficar mais tempo ali na natureza e se espalhar mais na natureza, né? Exatamente, e foi o que a gente tem visto. E aí surgiu essa história da OMS, de dar atenção e dar nome a essas variantes que tinham algum benefício, que o dado rolou de um jeito que foi bom para o vírus, né? E aí deu certo desse jeito. Então a gente acompanhou a alfa, a beta, a gama, a delta, e agora entrou a Omicron com essa... aí que a gente, na verdade, nem sabe direito se ela jogou o dado melhor mesmo. A gente está avaliando ainda para ver. Agora, o que chama a atenção nessa variante?
ela tem muitas mutações, muitos erros passaram, e como a gente comentou agora no início aí, né, do podcast, a gente está falando que não é tão simples esses erros passarem, eles acontecem, mas existe também ali uma análise, né, do que é bom, do que é ruim, do que vai perpetuar ou não. E a Omicron aparentemente conseguiu passar com esse tanto de mutações, e agora nos resta a dúvida. Essas mutações, essa quantidade, né, são 50 mutações dentro da variante, comparado ao vírus original. 32 dessas mutações, a grande maioria dentro da região da proteína spike, que é a região importante para a produção de vacina, que é a chave de entrada do vírus nas nossas células. Sim, então, assim, a gente precisa entender. A RBD, que é justamente, gente, só para vocês entenderem, é onde tem um encaixe com os nossos receptores para o vírus conseguir entrar na célula, é para onde é direcionado os anticorpos, né, produzidos pelo nosso sistema imune, os anticorpos neutralizantes, por exemplo, né, a gente tem a resposta imune direcionada para essa região e mutou lá. Significa que essa proteína tá diferente lá. E não só mutou muito. Mutou muito. Então significa que a chave da sua casa, que entrava ali, deu uma raspadinha ali, alguém mudou as ranhuras da chave da sua casa e pode ser que dê ruim. Mas a gente não sabe ainda exatamente. A gente não sabe. E é por isso que ela gerou tanta... E tá certo, quando você vê uma variante tão diferente assim, e que se perpetua, né, e que ela continua, e que ela tá aparecendo, ou seja, ela não foi inviável, ela é viável, ela é uma variante que consegue se transmitir, que consegue aparecer, consegue causar doença, né, a gente tem visto, independentemente se essa doença é leve ou não, mas que ela então é uma variante que está ali. Então a gente precisa entender melhor. Então acho que é por isso que é tão quente o assunto. Ela realmente é muito diferente, não é uma especulação. A gente precisa entender o que essas mutações são, né? A gente tem algumas análises de algumas dessas mutações. Por exemplo, algumas dessas mutações já são encontradas em outras variantes de preocupação, como beta, delta, alfa e gama, e a gente já tem uma ideia mais ou menos. Tem muitas mutações na Omicron que a gente não sabe o que pode ser e que podem não ser nada, eu quero deixar claro isso, pode ser um erro que mudou algum aminoácido ali na proteína, mas não aconteceu nada, esse aminoácido não causa uma mudança de função, não dá ganho, perda, nada, ele vai ficar ali parado. Tem várias mudanças perto de regiões, como você falou, Letícia, de reconhecimento de anticorpos, e isso é importante a gente estudar e analisar, porque isso pode ter tanto problemas para terapias à base de anticorpos, né, para fazer tratamento. Os anticorpos monoclonais, por exemplo, né, que são usados no Exatamente. Quanto para vacina também, para escape imunológico. Não estou dizendo que isso aconteça, mas a gente tem que avaliar, né? Sim. Então, essa acho que é a grande preocupação em relação à Omicron e o porquê que ela está virando aí esse assunto e está levando aí tantas medidas preventivas de vários países e etc. Então, assim, até dos anticorpos, eu sempre até falei nas redes sociais por esses dias sobre a importância da gente entender que imunidade, ela não se perde. A gente tem, se a gente pensar no que historicamente é clássico em imunologia, existe um negócio de resposta imune cruzada ou imunidade cruzada. Às vezes a gente tem infecções com vírus passados, mas que tem alguma familiaridade, vamos dizer assim, para quem é ouvinte leigo, que não entende um pouco da questão de taxonomia, mas que está dentro ali das famílias daquele vírus. E aí você teve uma infecção passada e futuramente talvez os anticorpos produzidos nessa infecção funcionem para outro tipo de vírus que tem alguma similaridade, que pertence ali à mesma família, vamos dizer assim. Então, essa resposta imune cruzada acontece para vírus, às vezes, de famílias diferentes, porque tem proteínas parecidas nesses vírus. Agora, imaginem que a gente está falando da mesma doença, do mesmo tipo de vírus. O SARS-CoV-2 ainda é um SARS-CoV-2 quando a gente fala da Omicron. É o mesmo vírus. A gente só tem mutações nas suas proteínas. Então, apesar do escape imune poder acontecer, isso é real, isso pode ter, a gente não vai perder 100% a imunidade, como muita gente tem falado. Tem gente que está falando assim, nossa, nós tomamos vacina e não vai adiantar mais nada. Não é bem isso, né?
Não, na verdade, a grande probabilidade é que isso não aconteça. Falando de probabilidade, a gente com certeza vai manter algum tipo de proteção dessas vacinas. É engraçado quando a gente fala assim, algum tipo, isso pode assustar a pessoa falando assim, vai ser 10%, não é isso. Não. É porque na ciência a gente trabalha com números, eu não posso dar um número aqui de porcentagem se não teve um teste para avaliar essa eficácia. Exatamente. Então, não funciona desse jeito. Há grande chance de que as vacinas ainda mantenham a sua eficácia, mesmo com algum escape imunológico. O que pode acontecer? Se esse escape imunológico for importante, eu posso colocar alguns 20% mesmo, não estou nem colocando, eu não acredito, não existe a possibilidade de ser 100%, mas vamos colocar que teve algum escape ali, se isso aconteceu. Há chances de a gente entender isso melhor e produzir um booster, né, um reforço para variante específico. Você não perde a sua resposta imunológica. A Letícia aqui pode falar muito mais. A gente tem a resposta imunológica das células T, das células B. A gente tem vários braços da resposta imunológica vacinal, né, e também da resposta imunológica contra a infecção natural também, por que não? Sim. Que vão ajudar sim na variante Ômicron. Ela com certeza vai ser impactada por regiões com alta cobertura vacinal, né? Então, a gente só precisa entender melhor como que isso vai acontecer e qual é o impacto dessa variante, mas vacina não vai perder completamente a eficácia. Não vai. A gente pode ter ali uma perda, parece que tem alguns dados preliminares de Israel que foram disponibilizados ontem, mas são poucos dados, né? Não são dados pouca amostragem, Aí a gente pode dizer que teve uma queda pequena em relação à Delta, né? É bem pequena. Então, essa imunização, a imunidade, aliás, que é direcionada contra o vírus, ela vai continuar. A gente pode fazer esse reforço, como algumas farmacêuticas já estão até anunciando que estão tentando se especializar e vão fazer... peraí, pessoal, nós já estamos fazendo a vacina da Ômicron. Fiquem tranquilos, eles já estão falando isso, né? Mas é lógico, isso é mercado. Isso também tem a ver com o mercado. E eles têm que fazer mesmo. Eu acho que é o papel deles. Exato. A indústria farmacêutica tem que fazer isso mesmo, Afinal de contas, a gente conta com eles para a produção de vacinas mesmo. Sim, então, assim, eu acho ótimo que eles estejam se adiantando, se assim for necessário. Nós continuamos passando por uma pandemia, isso é importante de falar. Então, assim, eu acho que, na verdade, isso tudo é natural. Tanto para beta, tanto para alfa, vamos começar pela alfa. A alfa, beta, gama e delta, as fabricantes todas começaram a fazer análises e produção de prováveis reforços específicos contra as variantes. Isso é natural. Mas não foi necessário, né? Não foi necessário porque a gente conseguiu, com a cobertura vacinal e com os reforços, garantir aí uma imunidade. Só que, assim, as variantes, elas surgem a partir da alta taxa de transmissão, né? Exatamente. O importante que a gente tem que entender agora, eu acho que na Ômicron, é o seguinte: quando surge uma variante diferente desse jeito, né? Surgiu uma nova variante, é preocupante, a gente tem que estar de olho em 3 principais coisas. A primeira, a taxa de transmissão dela. Taxa de transmissão é um dado matemático, onde você analisa literalmente a probabilidade de um vírus infectar outras pessoas, né? Eu até tenho... deixa eu falar dos outros 2 pontos, aí eu volto na taxa de transmissão. Então, a gente tem que avaliar a taxa de transmissão, se esse vírus é mais letal ou não, e que ser mais letal não necessariamente é benéfico ao vírus, no sentido de espalhamento viral. E também a eficácia das vacinas, como é que está funcionando, se teve algum escape imunológico, etc. Mas agora, acho que o principal em relação à Ômicron é falar da taxa de transmissão. E eu acho que a taxa de transmissão é uma coisa que a gente tem que ficar bastante preocupado. Como que analisa essa taxa de transmissão? A gente tem o que a gente chama de R0. R0 nada mais é do que uma taxa, um cálculo matemático que calcula a probabilidade de um vírus infectar outras 2 pessoas. E aí eu até trouxe aqui alguns dados para dar uma ideia para vocês de como que é essa questão da taxa de transmissão do vírus e o que a gente precisa ficar de olho na Ômicron. Então, vamos dar um exemplo. O R0 para influenza, para gripe espanhola de 1918 e para o ebola é 2. Então, isso significa que uma pessoa tende a infectar outras 2 pessoas. Então, esse é o R0, R02. No vírus original da Covid, aquele que a gente identificou lá em Wuhan, que foi inicialmente, o R0 começou com 2 para 3. Também era mais ou menos isso. Então, uma pessoa tendia a passar para 2 ou 3 pessoas, né?
Para vocês terem ideia de um vírus bastante transmissível, o sarampo tem um R0 de 12. Uma pessoa tende a transmitir para outras 12 pessoas, né? A Delta, hoje, ela tem um R0 entre 5 e 8, dependendo da região e também da vulnerabilidade da população. Então, você já tem uma variante extremamente mais transmissível, matematicamente e comprovadamente. O que a gente precisa avaliar? Se a Ômicron vai ter um R0 desse ou se vai aumentar. E qual é a preocupação? Se a Ômicron tiver um R0 maior, uma taxa de transmissão maior, ela tem a tendência de passar para outras mais pessoas e se espalhar mais rapidamente, a gente vai ter um grande problema, principalmente em regiões de baixa cobertura vacinal, Sim. onde você tem uma população mais vulnerável. Um vírus que corre mais rápido, ele pega mais rápido o vulnerável. E isso também gera problema, inclusive, para quem está vacinado. Não, o vacinado vai ter mais chance de estar protegido, tanto para doença sintomática quanto para morte e hospitalização. Mas ele também pode transmitir, né? Nem todo mundo responde à vacina da mesma forma, somos indivíduos, eu sempre falo isso nas minhas redes, temos hábitos diferentes, genéticas Sim. diferentes. A gente não é ratinho de laboratório. Exatamente. A gente não tem a mesma genética. Então, na grande verdade, é que baixa cobertura vacinal é problema para todos. Então, aí também a gente entra na discussão de igualdade de vacina, de levar a vacina para essas regiões como a África, que tem uma cobertura vacinal baixa, né? Ali na África do Sul, onde foi identificada a variante Ômicron. Que não quer dizer que surgiu lá. Exatamente. Foi identificada a variante Ômicron, ela tem uma cobertura vacinal de 23%. Então, assim, completamente vacinados. Então, assim, é complicado a gente falar sobre isso, Sim. né? Então, porque assim, a gente tem que entender que o vacinado é como se ele tivesse uma barreira contra a rápida replicação do vírus. E o não vacinado, o vírus corre solto no não vacinado, porque ele não tem imunidade contra aquele vírus. E aí, eu vou te dar uma analogia. Vou te falar uma analogia que eu faço nas minhas redes sociais. É como se a pandemia fosse uma guerra. E você pode escolher ir para essa guerra. Você bota uma armadura ou você vai pelado para essa guerra. A armadura é a tua vacina. Você decidiu ir para botar a armadura. Ok, eu botei a armadura, eu vou para a guerra, eu quero pelo menos estar preparado. Você começa a receber tiro. A tua armadura vai segurar. Se a guerra continuar, os tiros começarem a piorar, vai começar a vir tiro de canhão, de fuzil, né? Que são as variantes mais rápidas, correndo mais rápido, muito vírus circulando, né? São os tiros mais evoluídos. E não tem alguém ali para fazer o cessar-fogo, para intermediar que são as medidas preventivas, né? Não tem alguém ali falando, segura a máscara, não tem ninguém. A tua armadura, uma hora vai falhar. Isso não vai dar certo. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender, que a vacina, ela não é um colete à prova de balas indestrutível. A gente precisa ter medida preventiva, a gente precisa ter pessoas tratando ali de usar máscara, de diminuição, de distanciamento social, ventilação de ambientes, a gente precisa disso tudo e precisa entender também os vírus. Exatamente. Assim, se a gente pensar que em regiões que têm baixa cobertura vacinal, a gente tem uma alta quantidade de pessoas suscetíveis, porque essas pessoas, então, estão sem armadura, a gente pode ter, lógico, um problema grande de saúde pública, porque muita gente vai ficar doente, vai ter ali a sobrecarga dos sistemas de saúde, mas a gente também vai ter um problema porque as pessoas morrem, né? Nós sabemos que é uma doença que mata. E ainda, além disso, nessas regiões em que o vírus vai correndo solto e vai sendo transmitido loucamente, porque não tem muita restrição, às vezes, também, além de não ter vacinação, pode ser que as pessoas não estejam usando máscara, não estejam fazendo as medidas de prevenção. Nessas regiões a gente pode ter, sim, surgimento de variantes por causa da alta replicação do vírus, né? Então, quanto mais o vírus se replicar, mais chances desses erros ocorrerem, dessas mutações ocorrerem e gerarem variantes. Lógico, nem todas sobrevivem, nem todas as variantes vão lá e vão ficar sendo transmitidas, né? Porque ontem até umas alunas minhas nas aulas perguntaram, tá, mas como que é? O vírus ele vai se especializando? Eu falei, não vai se especializando. O que acontece é que aleatoriamente acontecem essas mutações, que é o que a Lorena falou. E aí, o que a gente tem? Os que são mais transmissíveis, que conseguem se disseminar, se sobrepõem e continuam. E aí vão aí tomando o lugar das outras variantes, né, Lorena? É preocupante. E aí eu acho que
Muito, e eu acho importante falar também o seguinte: a gente tem que entender que agora a gente vive no mundo de delta dominante, né? Em geral, vou colocar geral. Como que a Omicron vai se comportar também no mundo de delta, que já é uma variante também mais transmissível, é uma coisa que a gente tem que entender, que é uma das hipóteses do que aconteceu para a delta no Brasil. Porque o Brasil já era um local de gama, que já era uma variante também mais transmissível, e a delta não se estabeleceu tão rapidamente, tão facilmente como se estabeleceu nos outros países, como no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Então, também tem que entender como é que a Omicron ela vai, a dinâmica dentro de uma população de delta, que já é uma variante extremamente mais transmissível, mais adaptada, né? Sim, o cenário agora é de expectativa, né, em cima Exatamente. de como que vai ser. O que a gente sabe que provavelmente, mas isso não é nada confirmado, tem sido observado casos leves em pessoas vacinadas, como já era de se esperar. Porém, isso é só notícia, isso não é evidência científica ainda. Então, a gente tem que aguardar, de fato, as evidências. E não acreditem em histórias de que as vacinas vão ser ineficazes, porque não tem cabimento uma coisa dessa. As vacinas vão continuar funcionando. A gente só precisa, lógico, saber como lidar com essa nova variante. Se ela tomar o lugar da Delta, a gente já vai saber que ela é mais transmissível, que ela tem uma probabilidade de se encaixar melhor ali nos nossos receptores para entrar nas nossas células, né, Lorena? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, relembrar as pessoas que o SARS-CoV-2 é um vírus novo. Nós não estamos, por exemplo, numa pandemia de influenza, que é algo que a gente já passou no passado, e aí surgiu um novo influenza e etc. A gente está numa pandemia de um vírus novo que a gente veio conhecendo nesses 2 últimos anos. Muitas evidências surgiram, né? Quem não se lembra da gente no início da pandemia limpando compras de mercado, depois a gente vai falar, olha, calma, não é bem assim, agora abre a janela, agora a gente entendeu que o papel da transmissão é muito maior pelo ar. Então, assim, as evidências foram acontecendo. Não seria diferente para estratégia vacinal também. Qual é a melhor estratégia vacinal para a contenção desse vírus? A gente está trabalhando nisso agora e avaliando como esse vírus se comporta, as novas variantes. Gente, a gente tem que estar muito grato por essa vigilância genômica. O que é a vigilância genômica? Essas análises rápidas de detecção de novas variantes e submissão de genomas, que as pessoas já fica ali aberto para as pessoas analisarem, fazerem os testes. As fabricantes pegam esses genomas, produzem e já vão analisar rapidamente. Então, assim, a gente está ainda nesse momento entendendo como é que a gente está lidando. A gente conseguiu aí emplacar coisas muito legais, que são as novas tecnologias de vacina. Nós estamos utilizando estratégias vacinais muito mais inteligentes contra esse vírus, mas a gente também está vendo aí como é que vai funcionar. Vai precisar de um reforço para novas variantes? Ok, a gente vai junto lá. Nós sabemos que vacinas são seguras, a gente faz o que for necessário. O importante é que a gente tenha uma estratégia de saúde pública coletiva, e quando eu falo coletiva, eu estou falando de mundo. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir combater esse vírus no Brasil e o pessoal da África vai estar lá produzindo novas variantes e está tudo certo. Isso não vai funcionar. Então a gente precisa ter esse entendimento e entender agora como que essa variante, essa Omicron vai se comportar. A gente precisa agora de umas 2 semanas mais ou menos para ter dados mais robustos ali, ou menos um pouco, mas a gente precisa de um tempo ali entre 1 e 2 semanas para avaliar aí como é que vai ser, né, com os dados das vacinas atuais em relação a essa variante, se ela é mais transmissível, o que essas mutações significam. Não é tão de um dia para a noite que a gente avalia se tratando de um vírus novo, e vamos ver como é que as coisas vão funcionar. E eu tenho certeza que agora, apesar de ainda ser novo, esses 2 anos de evidência já não colocam a gente mais na estaca zero. Exatamente. A gente já sabe muito sobre o vírus, a gente já sabe muito sobre a doença, e a gente tem medidas de prevenção que são eficazes. A gente sabe da importância do uso de máscara, a gente sabe da importância da ventilação de ambientes e também o uso da vacina, né? A vacinação é essencial e a desigualdade vacinal não vai nos levar ao fim da pandemia.
só com igualdade vacinal e junto com essas medidas que a gente sempre está repetindo, porque eu, pelo menos, estou sempre repetindo. Com essas medidas que a gente está sempre repetindo, de uso de máscara, ventilação de ambientes, se possível, distanciamento social, porque eu sei que tem lugar que não é possível, né? Por exemplo, transporte público, né? Transporte público aqui no Brasil, pelo menos, é impossível. Então, dentro dessas medidas, a gente consegue controlar o vírus e tentar aí vislumbrar o fim da situação de pandemia, pelo menos, né? O fim do vírus, a gente não sabe, né? É verdade. Nas palestras que eu dou, eu sempre inicio falando sobre o papel da vacinação e das medidas preventivas na erradicação de doenças em geral. Lembrando as pessoas que, apesar do vírus ser novo, como eu comentei, né, muita coisa ainda vai surgir, tenho certeza, a pandemia problemas de epidemia, surtos de doenças virais, não é novo e não é novidade. E o conceito de cobertura vacinal não é novidade. Eu sempre levo um monte de gráficos mostrando sobre varíola, sobre poliomielite, enquanto nós vivemos num mundo onde o conceito de vacina para erradicação de doenças, o conceito de evitar transmissão, de evitar infecção, de evitar ficar doente, não é uma coisa nova. Então, assim, lá nos primórdios, né, quando nem se sabia de nada, nem se sabia que isso era causado, que doenças eram causadas por vírus, já se fazia um distanciamento social algumas vezes. E as pessoas entendiam. Não fica afastado. As pessoas já entendiam de quarentena, né? A quarentena surgiu muito antes de se conhecerem as doenças infecciosas, né? Exatamente, então não é de hoje, então a gente não está em estaca zero nem para a questão pandêmica, de entender como a pandemia é combatida, né, tanto nas medidas preventivas, utilizando evidência científica correta, né, sabendo como esse vírus é transmitido, como evitar essa transmissão, como evitar ficar doente, e através da vacina, que além de tudo ainda vai te proteger caso alguma coisa aconteça. Então, isso na verdade não é de hoje, então não vai ser a variante Ômicron que vai chegar e vai mudar todo esse cenário, vai nos jogar lá na estaca zero de novo, porque não funciona assim. Agora, de fato, a gente precisa entender melhor quais são os danos dessa nova variante. Quando a gente está numa pandemia com alta circulação viral, a gente aumenta a chance da produção de variantes, principalmente num contexto de baixa cobertura vacinal, como na região africana. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar agora. Também levar em consideração e trazer essa discussão, né, de alta circulação, de igualdade de vacinas, mais uma vez eu falando isso aqui, porque é isso que, na verdade, vai nos ajudar a sair do contexto de pandemia, como você falou, Letícia. Então, assim, agora a gente precisa entender o dano. Agora, como que a gente vai tratar esse dano, a gente vai ter que entender qual é a melhor estratégia, mas, às vezes, nem é tudo isso, às vezes vamos avaliar tudo com calma e saber que a gente ainda está bem, nós não estamos, né, novamente lá no 2020, desesperados, sem entender o que acontecer. Gente, vamos acalmar os ânimos, porque às vezes tem gente que ainda está sonhando que a Ômicron vai ser o fim do SARS-CoV-2, que vai ser uma variante altamente transmissível, mas que vai provocar uma doença tão leve e que vai acabar a pandemia. Não é bem assim, né, gente? A gente não tem é que bem esperar. assim. A gente tem que realmente aguardar as próximas evidências para a gente entender melhor sobre o comportamento. Mas a mensagem importante que a gente tem para passar para vocês é que, independente da variante, os cuidados são os mesmos, a vacinação segue sendo importante. Se você não se vacinou ainda, se você tem medo das vacinas, gente, pensem, vocês já se vacinaram na vida por outras coisas, essa só é mais uma vacina. Essa semana, a Mônica De Bolle, a gente fez um Spaces no Twitter e ela falou uma coisa que eu até vou repetir aqui porque é bem importante. Toda vacina já foi uma nova vacina um dia. E se as pessoas falassem, não, eu vou esperar uns anos aí para tomar, a gente não teria controlado muitas doenças infecciosas que foram controladas pela vacinação. A gente precisa de cobertura vacinal para que a gente consiga atingir pelo menos uma redução aí da transmissão do vírus e evitar o aparecimento de novas variantes. Por isso que todo mundo tem que participar dessas medidas preventivas, não só a vacinação, o uso de máscara em locais fechados, a ventilação de ambientes.
todas essas medidas praticadas aí pela coletividade ajudam no fim da pandemia, né? Porque a pandemia é um problema coletivo, é um problema de todo mundo, e é um problema de todo mundo mesmo, né? É o mundo inteiro. Então a gente precisa da atitude de todo mundo nessa prevenção e também na colaboração para o fim da pandemia. Eu hoje peguei um tempinho aí da Lorena para a gente conversar, porque esse assunto aí tá quente, a gente tinha que falar sobre isso. Então, eu agradeço você, Lorena, por participar aqui do Escuta Ciência, por disponibilizar aí meia horinha do seu tempo para atender a gente. É muito bom falar com você, especialmente porque esse conhecimento de virologia é um conhecimento aí bem específico, e eu prefiro chamar alguém que entenda bem do que tentar quebrar a cabeça aqui e falar besteira. Não vou falar besteira. Que é isso? Não, a gente estuda, né? Mas quando entra aí nas complexidades da virologia, vamos chamar uma virologista. Então, muito obrigada, viu, Lorena, pela participação. Eu acho que deu também para acalmar um pouco as pessoas com esse episódio e a gente esperar, então, as próximas evidências para entender melhor o comportamento da Ômicron nesse cenário de Delta dominando. Vamos acalmar mesmo. Agora eu acho que o momento é de entendimento, de análise, mas como a gente falou incansavelmente aqui, né? Nós estamos na estaca zero, tá tudo dentro do que a gente já está aí avaliando. O mundo parou para estudar SARS-CoV-2, né? Assim, eu aqui no meu laboratório, a gente tinha projetos com outros vírus, a gente parou esses projetos para voltar as nossas atenções para o SARS-CoV-2. Estamos voltando aos poucos com os outros também, né? Afinal de contas, temos muitos outros vírus no mundo. Mas assim, eu acho, todos nós estamos preocupados. Eu também não quero que as pessoas entendam assim que é normal se preocupar, é natural e é importante mesmo. A gente tem que levar com seriedade mesmo o problema e também tirar as lições disso tudo, né? A pandemia não acabou. Nós precisamos continuar vigilantes em relação a tudo isso. Qual é a melhor forma de lidar com tudo isso? Evitar ser infectado. Exatamente. Você não sabe sobre as consequências dessa infecção, né? A gente fala de Covid longa, das sequelas. Exatamente. Você não sabe. Então, evite ser infectado, né? Para todos nós, é difícil para todos nós, para mim, para outra pessoa. Então, vamos todos evitar. Assim que as novas notícias da Omicron foram surgindo, eu tenho certeza que a gente vai continuar falando sobre isso, todo mundo nas suas redes sociais, não tem nada a se esconder. Lembrar que vacinas são seguras. A única certeza que a gente tem, importante não se infectar, ou seja, use máscara, distanciamento social, abra sua janela, porque hoje você já sabe que a forma mais rápida e mais efetiva de transmissão é através do ar. Tome sua vacina para, se por acaso acontecer, você está protegido de doença. Exatamente, de doença grave, né, de hospitalização e de tudo isso o que pode se causar daí. Então, essa é a melhor forma, evitar se contaminar, usar. E a outra certeza que a gente tem é que vacinas são seguras. Não é de hoje, não é para o SARS. Não é. Exatamente, a gente analisa a vacina há muitos anos para doenças virais e a gente tem certeza da segurança dessas vacinas. Então, eu queria deixar aí o meu recado para todo mundo, dizer que eu estou muito feliz de falar aqui, agradeço o convite mais uma vez à Letícia, sempre muito bacana o papo, muito gostoso. E se cuidem e vamos ficar atentos aí aos novos desdobramentos da Omicron e lidar com isso da forma mais inteligente que a gente puder. Isso aí. E aí, pessoal, quem tá escutando, vocês vão querer ir para essa batalha com armadura ou sem armadura, né? Exatamente. Vamos se vacinar, vamos se cuidar, porque essa doença, ela é imprevisível. A gente não tem ainda conhecimento de todos os fatores de risco que fazem agravar. Tem pessoas muito saudáveis e jovens que têm a doença grave e acabam vindo a óbito. Então, a gente precisa, sim, que todo mundo colabore também para o fim da pandemia. Obrigada, Lorena. Sigam a Lorena nas redes sociais, viu? Ela tá lá no Instagram. Como que tá o seu perfil no Instagram, Lorena? É Lorena C.S. Chaves.
Tá, eu vou colocar na descrição do programa. Sigam, porque a Lorena tá sempre divulgando ali e com certeza as próximas notícias ela vai ser uma das primeiras a colocar ali, porque ela é bem antenada ali, ela abre caixinhas de perguntas, vocês podem fazer perguntas para ela no Instagram, então isso é bem importante, porque vocês conseguem aí interagir um pouco com a gente também. Obrigada, então. E, pessoal do Escuta Ciência, tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.